Aleluia. Vamos orar pelo pastor Lucas para ele pregar, trazer a mensagem. Louvado seja o Senhor. A igreja fica de pé. Vamos orar pelo servo do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido e eterno Deus, apresentando teu filho nas tuas mãos, Senhor, porque eu creio que a promessa e a vitória está nas mãos do teu servo, Pai. Abençoa o teu filho na palavra, Senhor, que vai deixar nessa tarde aqui esse lugar, meu Deus. Derrama da tua graça, do teu poder, dando sabedoria, capacitando o teu filho, o teu servo, Pai. Eu oro, Pai, porque eu creio na promessa que o Senhor tem na vida dele, Pai. Abençoa, meu Deus, o teu filho, Pai. Dá a palavra na boca dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo e em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Saúdo os irmãos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e amado Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Igreja, antes de iniciarmos, vou deixar aqui um verso só para nossa meditação, da santa palavra de Deus. No Salmo 40, glória a Deus. No Salmo 40, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Salmo 40, verso 16, da palavra do Senhor. Capítulo 40, verso 16 de Salmos. Aleluia, glória, glória a Jesus. E diz assim a palavra santa de Deus: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Graças a Deus. No verso 17 também, irmãos: eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Andei em busca da felicidade, por este mundo inteiro procurei, somente encontrei a falsidade pelos caminhos por onde eu passei. Você conhece, já ouviu falar das maravilhas do meu bom Jesus. Venha depressa, Ele quer te salvar e conduzi-lo ao reino de luz. Hoje feliz vivo a glorificar, agradecendo o que Jesus me deu. Vivo na luz porque saí das trevas, maravilhoso é ser filho de Deus. Você conhece, já ouviu falar das maravilhas do meu bom Jesus. Venha depressa, Ele quer te salvar e conduzi-lo ao reino de luz. Glória, glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Irmãos, mais uma vez saúdo os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É motivo de grande alegria podermos dar mais uma oportunidade diante de Deus. Glória a Jesus. Estamos aqui diante da presença de Deus como embaixadores de Cristo Jesus, ministrando a sua santa doutrina, a sua santa palavra. A Bíblia Sagrada de Deus, ela nos revela no capítulo 8, no verso 32 de João: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que o homem possa andar no renovo de vida, no caminho transformado diante do Espírito Santo de Deus, é necessário que ele venha andar na luz, assim como Jesus andou. Aleluia! É necessário que o homem venha
conhecer a verdade, para que ele possa se libertar da prostituição, libertar da mentira, libertar-vos, aleluia, Jesus, dos vícios, do vício do álcool, do vício das drogas, do vício do cigarro, do vício do futebol, do vício das redes sociais. Meus amados irmãos e todos ouvintes, aleluia, Jesus, a palavra de Deus nos traz uma advertência. Após o homem conhecer a verdade, após ele ser liberto pela palavra, pelo poder do Evangelho, daí então é necessário ele meditar a sua vida nesta palavra, pois foi esta palavra que tem libertado a muitos crentes no mundo inteiro. A Bíblia diz em Salmo, no capítulo 1, irmãos e ouvintes, que bem-aventurado é o varão, glória a Deus, que não se detém no caminho dos pecadores, que também não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei de Deus, e na sua palavra ele medita de dia e de noite, irmãos e irmãs. Então, o crente que é fiel a Deus, o crente que tem zelo, aleluia, pelo testemunho de salvação, a qual Jesus operou em sua vida, ele procura sempre se alimentar desta verdade divina, seja de dia, seja de noite, seja no anoitecer, seja no amanhecer, seja pela parte da tarde, em todas as horas da tua vida. O prazer da igreja, o prazer do crente é buscar a verdade para o seu viver, é se alimentar da verdade do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória, glória a Jesus. Amados irmãos, também gostaria de louvar um hino da harpa cristã. Glória a Jesus. Glória a Deus. É uma tarde de alegria para a igreja. Jesus já confirmou, aleluia, a santa presença dele neste lugar. Se tu abrir teus olhos espirituais, abrir o teu coração para Deus, o Espírito Santo vos testificará a verdade divina. Glória a Deus, Jesus, ele nos deu vitória nesta tarde. Assim que chegamos aqui, Jesus, ele nos deu a vitória. Não foi o homem, não foi a força do braço, a força da carne, não, mas foi o poder do Espírito Santo, do Senhor Deus e Pai. Ele nos deu a vitória, nos deu o pleno gozo e a plena liberdade, aleluia, para podermos glorificar, exaltar, bendizer o seu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. É o hino de número 15. Glória a Deus. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro. Quando e a falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora minha fé em tua luz. Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Oh, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos eu abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecer o excelso amor. Meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Glória a Jesus, obrigado meu Deus. Obrigado meu Deus, aleluia. Glória a Jesus, amados irmãos e ouvintes. Nunca deves esquecer, aleluia, da cruz do Calvário. Glória a Jesus, a cruz do Calvário, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia, muitas das vezes é o símbolo da humilhação. Glória a Jesus, aleluia, onde Jesus se humilhando, aleluia, meu Deus, por amor a toda a humanidade. Glória a Deus, carregando sobre si as enfermidades, os pecados do mundo inteiro, sobre a cruz do Calvário, onde Jesus se humilhou perante os homens ímpios e cruéis daquela época. Mas o Senhor cumpriu com o seu ministério, foi fiel, foi obediente à palavra do Pai. Também, meus amados irmãos, assim deve ser em nossa vida. Glória a Deus, porque ainda que venha afronta, ainda que venha a dificuldade sobre a tua vida, diante dos teus olhos, mas tu deves lembrar do amor de Deus pela tua alma, do amor de Deus pela tua vida, para que você possa vencer a dificuldade, para que você possa vencer a tribulação. Glória a Jesus. Amados irmãos, abra a Bíblia em Romanos. Glória a Jesus. No capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Romanos, irmãos, capítulo 1. E o versículo, glória a Deus, o 21 em diante. Vamos meditar nessa tarde, alimentar nossa alma com o santo ensinamento da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. A igreja encontrou, irmãos? Amém? Então vamos ler, né, igreja? Vamos lá. Glória, glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes
em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se ser sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aleluia, Jesus! Glória, glória a Deus! E como eles se não importaram de ter conhecido Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Glória, glória a Deus! Estando cheios de toda iniquidade, de prostituição, de malícia, de avareza, de maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e a mães, nécio, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem para que os outros a façam também. Amém, Jesus! Glória, glória a Deus! Meu Deus e meu Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Deus, que nos adverte, Jesus, acerca dessas práticas mundanas, meu Pai, a qual o Senhor tem grande ira, a qual, meu Deus, o Senhor tem grande furor contra o pecado, contra a iniquidade, contra a rebeldia. Ah, meu Deus e meu Pai, atenta ao nosso coração a receber a tua doutrina santa, a tua doutrina pura, meu Deus, que nos santifica-nos, ó Pai, diante do teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor da glória, quero te agradecer por esta rica oportunidade a qual o Senhor tem concedido para a tua igreja. Fala conosco, Espírito Santo, ajude-me, ó Espírito Santo, a pregar esta mensagem divina. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Pode assentar, irmão, desocupa as mãos. Aleluia, e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Queridos irmãos e amadas irmãs e ouvintes da palavra de Deus, esse texto sagrado, glória a Deus, escrito, aleluia, pela interpretação do Espírito Santo sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo, meus amados irmãos, um homem que sofreu grandes aflições, que levou sobre o seu corpo as marcas de chicotada, as marcas, irmãos, de açoite, a marca, meus irmãos, de prisões e de aflições, a qual ele sofreu por amor à palavra de Cristo Jesus. Aleluia, não tendo por precioso a sua vida, mas tendo por preciosa a salvação que há em Cristo Jesus.
A preocupação de Paulo, meus amados irmãos, era tão somente pregar a verdade divina, para que o povo viesse a abandonar as práticas mundanas que operava no passado, já naquela época. Amada igreja do Senhor, também assim tem sido nos dias de hoje. Jesus tem levantado atalaias para pregar a sua verdade, para pregar a sua mensagem divina, porque Jesus, ele não muda. O homem é transitório, a lei do homem, a lei mundana é transitória. Aleluia! Para aquelas pessoas que trabalham na lei, aquelas pessoas que trabalham, aleluia, ali no direito da lei, eles sabem muito bem que todo ano, aleluia Jesus, a lei muda, ou ela revigora, aleluia Jesus, ou ela permanece, ou ela volta atrás, ou ela deixa de ter significado, ou ela permanece tendo significado. Compreenda, a lei terrena, a lei do homem é uma lei transitória. É uma lei transitória, meus amados irmãos e ouvintes, mas a lei de Deus, a palavra de Jesus, a qual nós estamos pregando esta tarde para os ouvintes, esta palavra, ela é fiel e é digna de toda aceitação. Ela não passa, porque Jesus testifica, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 35. É mais fácil passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, ele permanece sendo fiel para com a sua igreja. Jesus permanece sendo fiel na sua divina revelação para aqueles que vivem na humilhação diante de Deus, para aqueles que vivem na obediência à palavra santa de Deus, o nosso Pai. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos começar a entrar nesta mensagem. Vamos começar, irmãos, a aprofundarmos na mensagem de Deus, abrir o nosso coração, atentar o nosso ouvido para a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que Paulo anunciou o Evangelho, da mesma forma que Paulo exortou o pecado naquela época, assim também tem sido no dia de hoje, igreja, na boca do atalaia de Deus, que prega a verdade, seja neste lugar, seja em outro lugar, seja pelo irmão, seja pelo irmão, mas Deus tem se revelado na boca de seus servos, na vida dos seus servos que pregam a sua doutrina. Glória, glória a Deus, glória a Jesus. Então, amada igreja, o papel da igreja também hoje em dia é não dobrar os braços, é não tapar os ouvidos, é não fechar os olhos diante da iniquidade da terra. Mas o dever do crente, o dever da igreja de Deus, é ir por todo o mundo, por toda a terra, pregar o Evangelho de Deus, pregar as boas novas da salvação, aleluia, cumprir com o ídolo do Senhor, a missão do Evangelho de Deus. E hoje nós vemos, igreja, aleluia, Jesus, que o homem, a cada dia que se passa, ele se torna irreconciliável. A cada dia que se passa, o homem se torna mais corruptível. Aleluia! A cada dia que se passa, igreja, o homem está mais entregue aos deleites da carne. Aleluia! Do que se assujeitar à palavra santa do Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, e todos os ouvintes da palavra de Deus, a ira de Deus virá sobre a terra, sobre a vida daqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus, sobre a vida daqueles que tentam fazer chacota com as coisas de Deus.
É verdade, porque muitos por aí pregam apenas que Deus é amor, mas se esquecendo que Ele também é justiça, que Ele também é um fogo consumidor. Aleluia, Jesus! Capítulo 12, verso 29 de Hebreus. O nosso Deus, aleluia, é um fogo consumidor. Compreende, irmão, a justiça divina de Deus para te livrar do mundo, para te livrar das garras imundas de Satã. Aleluia, Jesus. Ela é feita no teu viver se você der crédito, se você obedecer a palavra de Deus, se você der por preciosa a mensagem divina do céu. Mas se você é um crente rebelde, mas se você diz que é um crente, mas é um crente mundano, é um crente que tem amizade com as coisas do mundo, como a justiça de Deus se fará na tua vida? Como Deus Ele vai te livrar? Como Deus vai te abençoar? Se você tanto despreza o Criador, você tem aceitado a Deus, mas tem preferido, aleluia, adorar mais ao homem, adorar mais a criatura do que ao Criador, como está escrito no texto sagrado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Está vendo, irmãos, o que acontece? Muitos que se dizem ser crente e conhecer o caminho da verdade, conhecer o evangelho da salvação, mas não glorificam a Deus como Deus merece, como Deus é merecedor, como Deus é digno de honra. Aleluia! Preferem mais adorar os prazeres do mundo, vão de frente a uma televisão torcer para um jogador imundo de futebol, que se prevarica com o dinheiro que ganha do futebol, se prevarica na prostituição, se prevarica na cocaína, se prevarica no uísque, na cachaça. E muitos que dizem ser crente estão de frente à TV, idolatrando ao jogador de futebol. Veja então, igreja, veja então a diferença. Deus Ele não tem se agradado desta prática, não. Está escrito na palavra do Senhor. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Vamos lá, igreja. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram seu coração insensato e se obscureceu. Está vendo, irmãos? Conheceram a Deus, levantaram as mãos e aceitaram a Jesus, mas não permaneceram fiel a Deus. Glória a Deus. Não tiveram Deus, a palavra de Deus, como bem maior para a sua vida. Não tiveram a mensagem de Deus como algo precioso para o seu viver, deixando Deus em segundo plano, deixando a obra de Deus em segundo e terceiro plano, porque antes preferem primeiro alimentar a sua carne com os deleites da terra, com o engano de Satanás, deixando Deus para depois. É como está escrito na palavra: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. O que é conhecer a Deus? Quando você está lá no charco de lodo, quando você, amado irmão, amada irmã, está numa situação muito delicada de saúde, no leito de dor, tomado pela enfermidade, aí você clama a Deus, você roga a Deus para Deus te libertar do vício, para Deus te fazer um novo homem, uma nova mulher. Deus, na sua infinita graça, na sua infinita compaixão, nas suas grandes misericórdias, ouve o teu clamor, ouve a tua oração pela piedade do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus.
Aí o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida, te limpa, te purifica, te liberta dos vícios, tira da tua garganta, da tua narina, a vontade de fumar, a vontade de usar, de cheirar droga. Tira, aleluia, do teu paladar a vontade de beber, a vontade de se embriagar. O Espírito Santo de Deus, ele vem e transforma o homem. Glória a Jesus, tudo pelo amor de Cristo Jesus, um amor verdadeiro, um amor infalível. Aleluia, glória a Mas Deus. ao passar, aleluia, de ter recebido aquelas bênçãos, após a enfermidade ser curada, após um problema ter sido resolvido, aquela pessoa para e pensa: está tudo bem comigo agora, está tudo numa paz, o dinheiro voltou para a conta está cheia lá no banco, lá em casa tem bastante alimento de sobra, né? As dívidas foram pagas, fui curado daquele problema, os problemas insolúveis foram resolvidos. Então ele para e olha: agora então eu vou aproveitar do gozo da vida, vou desfrutar da vida. Aí, ao invés de alimentar o Espírito Santo que está na sua vida, ele vai e volta a praticar as coisas que praticava no passado. Fazendo assim, o Espírito Santo do Senhor, ele se entristece com o teu viver, e ele se retira da tua vida, e você passa a viver como uma folha seca. E quando a enfermidade voltar, quando a falência bater na porta novamente, aleluia, Jesus, então Deus já não vai ter mais o culpado por inocente. Naum capítulo 1, versículo 3, o nosso Deus é grande em poder, é longânimo em se irar, aleluia, é grande em misericórdia, tem o seu caminho na tormenta, as nuvens do céu é o pó dos seus pés. Aleluia, Deus ele é grande, mas ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, porque ele é um Deus verdadeiro, Jeová, aleluia, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele não terá o culpado por inocente, não, porque muitos estão vivendo uma vida errante, porque andam brincando com as coisas de Deus. Glória a Jesus, glorifica, meus irmãos. Glória a Deus. Aí no verso 22, dizendo-se ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Está vendo, igreja? A igreja fiel a Deus, ela prega um Deus verdadeiro, o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não pregamos por intermédio de imagem, segundo a semelhança do homem corruptível, mas nós pregamos a um Deus, aleluia, a um Deus vivo, imortal, um Deus verdadeiro, aleluia, glória a Deus, que o homem só pode contemplar, que o homem só pode sentir através da obediência à sua voz, da obediência à sua palavra. Mas o homem corruptível, por não querer aceitar a doutrina de Deus pela fé em Jesus, aleluia, porque a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova daquilo que não se pode ver. Então, irmãos, para o homem carnal, para o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, para ele é mais fácil crer numa imagem de escultura, para ele é mais fácil crer num beato,
feito pela Igreja Romana Católica. Portanto, amados irmãos ouvintes, é como está escrito na doutrina de Jesus: conheceram a Deus, mas mudaram, aleluia, a semelhança divina do Senhor, na semelhança ao homem corruptível, oferecendo sacrifício e adoração à imagem do homem. Glória a Deus, rejeitando a glória divina de Deus pela fé em Jesus Cristo. Só se compreende a palavra santa de Deus quem está em espírito, quem está em santidade para com Ele. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a Bíblia revela: ora, as coisas de Deus para o homem natural parecem ser loucura, porque só se pode discernir espiritualmente. É por isso, irmão, que o homem que vive pelo deleite da sua carne, para ele, aleluia, Jesus, é mais fácil acreditar naquilo que se pode ver, naquilo que se pode tocar. É por isso que a humanidade está desta forma, porque deixaram de crer num Deus incorruptível, deixaram de crer no Deus imortal, o Criador dos céus e da terra, a qual o homem não é digno, aleluia, Jesus, de levantar imagem de escultura segundo a sua semelhança. Mas para o homem carnal, o homem deste século, glória a Deus, ele não tem a fé, aleluia, em crer no Senhor. É mais fácil para ele ir a uma loja e comprar uma estátua, glória a Deus, comprar uma imagem de escultura e pôr na sua sala, pôr no seu quarto e se ajoelhar diante, aleluia, daquela imagem de escultura, rejeitando, aleluia, meu Deus, o poder e a glória divina do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para o verso 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seus corações e a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura mais do que ao Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que vinha sobre o seu erro. Olha a mensagem de Deus, igreja. Aí há igrejas mundanas, igrejas profanas, que permitem o homossexualismo, permite o engano de Satanás, e os que estão lá na frente, por não estar em comunhão com Deus, já não se tem mais autoridade do Espírito Santo de Deus para pregar contra este pecado. Porque Deus, Ele fez o homem para a mulher, aleluia, Jesus, e fez a mulher para ser a disjuntora do varão. Aleluia. Mas desde aquela época, Paulo já exortava contra a prática do homossexualismo, onde o varão, se dando pelas suas paixões infames, deturparam-se seus corpos entre si mesmo, praticando a sensualidade varão com varão e mulher com mulher, fazendo obra abominável a Deus Jeová, a Deus o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus.
esta mensagem. Se você está neste pecado, se você é uma mulher, é uma varoa, e trocou o seu uso natural, aleluia, praticando sensualidade com outra mulher, da mesma forma o homem, se deleitando as paixões infames do diabo, nos braços de outro homem, práticas do diabo, igreja, práticas de Satanás, aleluia, Jesus. Se não se arrepender desta prática, a ira de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia. Tanto é, irmãos, que quem vive neste pecado, quem vive nesta vida, Deus permite a enfermidade terrível chamada por AIDS. Deus permite porque eles deixaram, aleluia, a forma natural e se voltaram à forma contrária da palavra de Deus. Aleluia. Abandonaram o Criador e preferiram adorar mais a criatura, adorar mais ao homem do que a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Olha aí, igreja. Está escrito na palavra, verso 32 do capítulo 1 de Romanos. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, porque praticam tais coisas. Aleluia. Porque praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também consiste, aleluia, para que os outros a façam também. Aquele que está no erro não reconhece que é um pecador, não reconhece que está profanando o templo do Espírito Santo, que é o vosso corpo. E ao contrário de reconhecer que necessita do perdão de Deus, eles consiste em ensinar que a sua prática é correta, que tal coisa que aquela mulher ou que aquele homem faz é correto, mas a palavra de Deus está dizendo que Deus enviará a morte. Por que, igreja? Porque rejeitam a Deus. Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo, unigênito do Pai, aleluia, para se humilhar aqui na terra, Ele sendo Deus, Ele sendo o Rei da Glória. Deus o entregou por amor de nossa alma, por amor da nossa vida, não para nós vivermos como vivíamos no passado, não para nós vivermos na iniquidade do pecado, mas para que a gente possa viver segundo a vontade santa do Senhor. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 16. Porquanto a quem vos chamou é santo, sejai vós também santo, porque escrito está: sejai santo em toda maneira de viver. Está vendo, igreja? Glória a Jesus. Nós temos que viver conforme a santa vontade de Deus. Deus te trouxe nesta terra, Deus te trouxe neste mundo, não para tu ser condenado, não. Deus te deu vida, não é para tu viver nesta sarjeta, não. Deus te deu vida para que você tenha vida com abundância, repleta de paz, repleta do gozo do Espírito Santo. Não é para você viver desta forma, não. Integrado, aleluia, a prostituição, a lascívia, a imoralidade, a corrupção. Não, irmãos, Deus, Ele te chama para que você venha andar em santificação, no corpo, na alma e no espírito. Amém, Jesus? Amém. Eis aí a palavra de Deus, ouvinte. Eu creio, aleluia,
porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não voltará vazia, não. Aleluia. Isaías capítulo 55, verso 11: eis que a minha palavra não voltará vazia, diz o Senhor Jeová, diz o Senhor Deus. Capítulo 4, verso 12 de Hebreus, que esta palavra ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e vai para a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Que Deus os abençoe. Já estão, aleluia, abençoados pela palavra de Deus, o nosso Pai. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, grande obra fará em vossa vida. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz. Vamos fazer a oração da fé, a oração final. Apresentar a Deus este culto, agradecer o culto a Deus, o culto racional. Glória a Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada irmão que aqui está. Te agradeço, meu Deus, pela vida dos ouvintes. Te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade. Também te peço, Senhor Jesus, que esta palavra, qual o Teu Espírito Santo pôs em minha boca, que esta palavra venha surtir o efeito sobre os corações. Que no próximo domingo, meu Deus, pessoas e mais pessoas possam voltar aqui, ó Pai, e testemunhar suas bênçãos que receberam segundo a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Tu és grande, Tu és misericordioso. Perdoai, meu Deus, perdoai nossos pecados. Perdoai, meu Deus, nossas iniquidades. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas. Ó Senhor Jesus, nos dê saúde, purifica nosso sangue. Ó meu Deus, cura nossas enfermidades, resolve nossos problemas. Ó Senhor Jesus, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta multidão que aqui está, louvando ao Teu nome, agradecendo ao Teu santo nome. Ó Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Agora os irmãos, nós vamos se alimentando a nossa alma com a palavra espiritual de Deus. Agora também vamos fazer um lanche, né, igreja? Vamos fazer um lanche especial para agradecer a Deus. Já agradecemos a Deus. Agora vamos se alimentar um pouquinho também, porque Deus é bom. Deus é bom, igreja. Diz assim: Deus é bom para mim. Aleluia. Deus é bom para mim. Glória a Deus. Amém, amém, Jesus.